Sim. Sim, apareceu. Sim. Então tá, gente. Bom, o Quadros me convidou, então, para a gente conversar, fazer uma revisão, né, do estado atual do tratamento da insuficiência cardíaca. E só declarando aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser ser uma pessoa muito interessada e muito envolvida com isso há muitos anos, mas nenhum conflito de interesse envolvendo produtos, dispositivos, etc. Vou lembrar vocês, né, do problema que é a insuficiência cardíaca, né, uma coisa bem óbvia, mas às vezes a gente esquece, né, que a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca num determinado paciente, em mais ou menos 5 anos, menos de 60% deles vão estar vivos. Então, é uma situação bastante prevalente. No Brasil, hoje, se estima em torno de 2 milhões de pessoas com esse diagnóstico, com uma mortalidade bastante elevada e um custo para a saúde, né? São pacientes que reinternam, extremamente elevado. Então, a gente está sempre buscando como fazer para melhorar a qualidade de vida, muito impactada nesses pacientes, e também sobrevida. E aí a gente olha para esse cartazinho aqui, que ele tem várias apresentações, né? E acho que essa versão dele aqui, ela ilustra talvez alguma coisa que hoje talvez seja muito contemporânea, assim, como é que a gente tem que olhar a insuficiência cardíaca, o paciente e as suas diversas comorbidades. Então, se a gente examina né, um curso da doença num paciente, vocês enxergam o meu pointer aqui, o meu cursor? Enxergam aqui em cima? Sim, sim. Sim. Então, se a gente tem um evento, né, um gatilho, a gente sempre usa o exemplo do infarto, né? E a gente vai ver ao longo do tempo, esse paciente vai piorando, vai dilatando o ventrículo, vai piorando a fração de ejeção, e aí uma série de fenótipos e comorbidades que já poderiam ser pré-existentes ou vão se agregando ao longo do tempo, tornam o manejo desses pacientes bastante desafiador, né? A gente sabe a importância de obesidade, de hipertensão nesses pacientes, a doença coronária, né, que afeta mais ou menos 50% deles, e um conjunto de outras coisas que vão aparecendo, diabetes bastante importante, a apneia do sono e aspectos relacionados a sexo e idade. Mas, por outro lado, a gente hoje vai ver o portfólio de medicações que tem algumas características de uso, de manejo, que a gente pode pensar hoje, talvez, em customizar o tratamento da insuficiência cardíaca, como tem algumas recomendações para hipertensão, né? Se o paciente é diabético, eu vou usar tal coisa. Para a insuficiência cardíaca, há 20 anos atrás, não era assim, né? Há 20 anos atrás, ou durante 20 anos, perdão, esse era o nosso esqueminha, né? Isso a gente viveu com isso, né? O paciente de classe 1 a classe 4, ele é obrigado a tomar inibidor da ECA e beta-bloqueador, digoxina se ele tivesse sintomas, espironolactona para o paciente mais grave, e assim a gente levou basicamente até a metade dos anos 2000, né? Isso foi importante para estabelecer muito claramente a questão do manejo e que tinha que ter coisas que modificassem a doença, mexendo e reduzindo o remodelamento, e aqui o papel importante do inibidor da ECA e do beta-bloqueador, e também da espironolactona, né, que diminui bastante fibrose. Isso nos deixou ali naquele conhecimento, e dessa forma a gente foi tratando os pacientes. Aí a gente olhava, então, para o tipo de impacto, né, que cada um dos ensaios clínicos vinha colaborando, né, no conhecimento da insuficiência cardíaca, e a gente pensa o tratamento da medicina baseada em evidência da insuficiência cardíaca necessariamente numa questão temporal, lá do final da década de 80, com os estudos do Mark Pfeffer com IECA, depois no final de 90 os beta-bloqueadores. Então tem sempre essa sequência temporal, e o quanto que cada um desses novos medicamentos melhorava, né, a sobrevida, reduzia a mortalidade. E é coisas de pequeno impacto e ainda, né, bastante importante o resultado final, de uma certa forma frustrante, né, durante um bom tempo. Até que a gente entra, então, agora a partir de 2014, não, dá um zoom, né, e a gente agora, finalmente, tem novos atores aqui, que eu sinalizei com a setinha vermelha, que são novas drogas que entram no conjunto do manejo no sentido de modificar o curso da doença.
realmente modificaram, melhoraram a sobrevida, melhoraram a qualidade de vida dos pacientes. E aqui a gente tem, então, obrigatoriamente que falar dos inibidores da nifedipina e dos inibidores do SGLT2. Por outro lado, a gente tem na periferia aqui, né, medicamentos ou estratégias que nos ajudam no manejo desses pacientes de uma maneira ou de outra, né? Então, a importância do ferro IV, né? Tá muito claro. Eu acho que a gente usa menos ferro IV do que a gente poderia, do que a evidência nos sugere, né? De que pode melhorar desfechos funcionais dos pacientes. Associação de hidralazina e nitrato, né? Que a gente conhece lá de 2004 do AHEF, em pacientes da raça negra, e que isso pode ajudar no manejo. A ivarbardina para aqueles pacientes que a gente não consegue baixar a frequência cardíaca. E temos aqui, né, os ativadores de miosina e os estimuladores do guanilciclato, que ainda, né, no Brasil não estão disponíveis, mas vão provavelmente ter um ranking um pouco mais elevado ali na frente. Mas eu não vou falar muito deles, até porque eles não estão disponíveis, a gente já tem bastante coisa para conversar aqui. Então, eu não gosto muito de falar, assim, classicamente, as aulas com ensaio clínico, mas é obrigatório a gente passar rapidinho pelo Paradigm, né, de 2014, que foi um estudo, né, que realmente quebrou um paradigma, né, dos pacientes com insuficiência cardíaca classe 2 a 4, fração de ejeção ao redor de 40, né, já usando inibidor da ECA, e todos sabem, né, tinham que estar tolerando enalapril, e aí, em uso de beta-bloqueadores pelo lactona, esses pacientes foram randomizados e tiveram, né, um benefício, né, com o uso do sacubitril/valsartan, uma redução aqui do desfecho de morte cardiovascular e hospitalização por isso, em torno de 20%, né? Uma quantidade grande de zeros aqui. Eu vi o Milton Packer apresentar esse estudo num daqueles congressos americanos, ele fez todo um escândalo pela quantidade de zeros aqui, né? Chamando a atenção da importância, né, desse estudo, porque finalmente ele abriu uma porta. A gente vinha há anos com aquele trivial simples que eu mostrei lá na frente. Então, acho que aqui, e as coisas hoje estão muito bem estabelecidas, eu também não vou falar sobre coisa de diretriz, isso todo mundo pode consultar, todo mundo tem no iPhone, né? Mas acho que é bom a gente olhar, assim, de uma maneira geral, o tamanho do benefício dessas medicações. Se a gente olhar aqui no eixo vertical, né, o benefício de redução de mortalidade de inibidor da ECA e bloqueador de receptor, né, em torno de 10%, 20%, não é nada muito marcado. Depois vem beta-bloqueador, que realmente reduziu mortalidade aqui perto de 40%, e espironolactona também perto de 30%. Aí a gente olha o que fez o sacubitril/valsartan, né, nesse horizonte. Ele foi além, né? Ele foi além dos pacientes usando a terapia até então otimizada, né? Ele reduziu ainda mais 20% de mortalidade. Então, é uma coisa significativa, é importante a gente ter a dimensão do tamanho do que é usar esse tipo de medicação. Tem N estudos e subestudos do sacubitril/valsartan, inundada a literatura. Eu pensei, esse dado aqui que eu acho interessante, a gente vê muito paciente internado, a gente vê muito paciente mais grave, né, avaliando eventualmente até para transplante e tudo mais, da IC avançada. Será que a gente pode iniciar sacubitril/valsartan nesses pacientes? Essa foi uma dúvida lá atrás com beta-bloqueador. A gente aprendeu com o estudo do Carvedilol que era possível, sim, iniciar beta-bloqueador na hospitalização, desde que o paciente não tivesse congesto, porque isso faz com que o paciente depois use de uma maneira mais estável e mais consistente ambulatorialmente o medicamento. O mesmo conceito foi testado aqui com o sacubitril/valsartan nesses pacientes, é o Pioneer, mostrando uma redução de BNP. Então, é possível usar. Aqui eram pacientes especialmente com insuficiência cardíaca de início recente, que eram virgens de inibidores da ECA. Então, assim, uma prova de conceito que sim, a gente pode dar alta para um paciente que nunca tomou, inclusive, inibidor da ECA, tomando sacubitril/valsartan, isso pode ser bom para esse paciente. Então, e pode ser que isso, usando a lógica lá de trás do beta-bloqueador, vai fazer esse paciente ficar mais tempo usando a medicação depois. Então, aqui é um panorama, né, dos 30 anos de evidência do tratamento da insuficiência cardíaca. A gente vê aqui, né, a apresentação sempre histórica, né, começando com inibidores da ECA, o benefício vai aumentando, e a gente chega aqui em cima e a associação dos ARNIs, né, puxou ainda mais esse benefício aqui para a esquerda. Então, isso posto, está bem definido que a gente tem que usar sacubitril/valsartan para esses pacientes.
E agora a gente abre, então, para outra classe de medicação, que são as glifosinas, que já vinham sendo usadas há bastante tempo pelos nossos colegas endocrinologistas, né? Vocês bem sabem a história. E aí a gente começou a ver naqueles estudos lá dos pacientes diabéticos que tinha redução de evento cardiovascular, até que foi testado, então, no DAPA, né, que foi publicado em 2019, especificamente em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, pacientes com fração de ejeção menor que 40%, BNP elevado, 10% apenas usando sacubitril/valsartan, mas já mostrando aqui uma redução do desfecho primário, né, que era uma morte por todas as causas, hospitalização por IC e visita à emergência, porém com um benefício um pouco menor em pacientes um pouquinho mais graves, classe 3 ou 4, em mulheres, em negros, pacientes fibrilados e no uso de sacubitril/valsartan. Mas pacientes aqui não precisavam ser diabéticos, como vocês bem sabem. Então, abriu aqui essa outra porta e foi confirmada, né, agora pelo Emperor, que foi apresentado no Congresso Europeu, agora em 2020, de maneira virtual, claro, apresentado lá pelo Milton Packer, publicado aqui no New England, mais de quase 3.700 pacientes. Aí sim, pacientes um pouquinho mais graves, com uma fração de ejeção média, que eu acho que era 27%, e dependendo do extrato da fração de ejeção, tinha que ter BNP progressivamente mais elevado para entrar no estudo, e todos com internação no último ano. Metade dos pacientes tinham diabetes, uma DCE abaixo de 60% em 48%, até porque um dos desfechos secundários era a proteção renal. O desfecho primário era combinado de morte cardiovascular e hospitalização, e aqui já 18% dos pacientes utilizando sacubitril/valsartan. E aqui, né, confirma, né, compõe com os dados do DAPA a importância de usar glifosina nesses pacientes, com uma redução aqui de 25% no desfecho de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, e não menos importante é a proteção renal conferida com o uso da empaglifosina. Então, esses dois estudos analisados em conjunto, eles são bastante sólidos, né, de que essa classe de medicação ela vem para ser um dos pilares, né, que vai sustentar agora por um bom tempo o tratamento da IC na categoria modificação da doença, porque mexeram com sobrevida. Mas a pergunta aqui é exatamente como é que essas drogas funcionam para ajudar tanto assim o coração, né? Então, vamos lá, né? Tem várias hipóteses, né? O inibidor de SGLT2 inibe glicose e sódio no túbulo proximal. Então, tem mecanismos que podem estar associados a aspectos de volume, né? De volemia, aspectos metabólicos e o próprio sódio, né? E isso, eventualmente, poderia, são todas coisas ainda um pouquinho especulativas, mas o efeito é tão gritante. Tem um monte de gente fazendo um monte de projeto de pesquisa mais experimental para responder, mas de fato há uma redução de arritmia. Essa questão volêmica de diminuição de pré-carga e pós-carga pode ser realmente importante para favorecer o desempenho cardiovascular, melhorando a eficiência, inclusive melhorando o metabolismo do miocárdio, potencialmente por uma questão de bomba de sódio. Por outro lado, também melhorando a integridade da parede do vaso, com menos sódio na parede, diminuição da pressão glomerular e diminuição da albuminúria. Então, tudo isso provavelmente são coisas bem importantes que acabaram levando a esses achados, né, de diminuição de morte cardiovascular, inclusive morte súbita, né, AVC, infarto, hospitalização por insuficiência cardíaca e a proteção renal. Acho que aqui tem bastante pano para ser melhor definido isso, né? A gente sempre olhava IECA e beta-bloqueador olhando muito exclusivamente para remodelamento, né, reverso, né, do coração, e aquilo ser o grande né, link para melhora de sobrevida. Aqui não aparece tão óbvia a questão do remodelamento, mas são outros elementos que parecem efetivamente contribuir para uma melhora do desfecho cardiovascular. Queria falar um pouquinho sobre ciência cardíaca com fração de ejeção preservada. A gente nunca sabe exatamente o que é isso, né? Será que é uma outra doença? É um espectro diferente apenas? Será que a gente tem aqui um conjunto de comorbidades que fazem com que esse saco de gato de coisas que pode estar acontecendo, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão, alguma perda de função renal, possa fazer com que haja um dano diferente, né, ao coração, à estrutura do coração, com um componente inflamatório,
componente que acaba sendo multissistêmico, né? Uma disfunção endotelial bastante significativa, alteração das rotas de óxido nítrico. Bom, tudo isso, talvez, de uma certa forma, explique, em parte, o porquê que existe uma frustração repetida em relação às estratégias terapêuticas para esse ICFEP. Eu trago aqui o TopCat, de 2014, que foi aquele estudo que testou a espirolactona nesses pacientes, né? Pacientes com fração de ejeção de 45%, uma clínica de IC ou BNP alto nos últimos 60 dias, com hospitalização, né? E foram seguidos, e o desfecho aqui era morte cardiovascular e parada e hospitalização. Os pacientes eram um pouquinho mais da metade mulheres, a idade em torno de 68 anos, brancos e a fração de ejeção de 56%. O que o TopCat mostrou? A lo largo, assim, o TopCat ele foi conduzido no Brasil, na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos e na Rússia e na Geórgia, né? Isso pode ser importante. No estudo completo não teve diferença, né, para o desfecho, vocês conhecem essas curvas, mas nos dados regionais, saíram um ano depois no Circulation, olhando especificamente para os pacientes que foram randomizados e conduzidos nas Américas, né, que eu não sei se é muito bom a gente estar muito associado à América do Norte nessa última semana, mas enfim, nas Américas, né, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Brasil, foi diferente. Ali parecia ter tido benefício, comparado, em todos eles, né, comparado com Rússia e com Geórgia. Né? E é possível que tenha havido, sim, uma diferença de perfil de paciente randomizado. Né? Só olhar as taxas de evento no grupo placebo dos pacientes randomizados na Rússia e na Geórgia, teve muito menos evento. O que se suspeita é que o diagnóstico não era principalmente de ICFEP, né? Às vezes é um diagnóstico difícil, né? A confirmação para o BNP, ela foi melhor feita nos pacientes randomizados aqui nas Américas, ou seja, a evidência objetiva de ser não foi tão evidente nos pacientes randomizados na Rússia e na Geórgia, fica uma zona meio cinza e talvez por isso lá não tenha aparecido benefício. Mas o fato é que, assim, aquela medicina baseada em evidência clássica, né, a espironolactona não funciona. Eu costumo ser um pouquinho mais benevolente com a espironolactona para esses pacientes. Não sei se é porque a gente participou do estudo patrocinado pelo NIH, sem nenhum conflito de interesse, mas enfim, é um estudo bem bonito que acabou não dando muito certo. E aí veio outra banho de água fria, né, que é o sacubitril/valsartan nessa população, que é o Paragon, mostrando que a coisa não é brincadeira com ICFEP, né, nem sacubitril/valsartan resolveu esse imbróglio. Então, aqui, pacientes acima de 50 anos, fração de ejeção acima de 45, sintomáticos, com evidência de sobrecarga de ventrículo esquerdo no eco, com BNP alto, não teve benefício como um todo, teve benefício talvez em mulheres com uma fração de ejeção abaixo de 57%, já mostrando que ao reduzir um pouquinho a fração de ejeção, talvez possa ter um benefício. Então, tem essa coisa, né? Não é uma coisa absolutamente definida, né? Onde é que a ICFEP se mistura com coisas relacionadas ou à insuficiência cardíaca de fração de ejeção intermediária. Acho que tudo é um contínuo da mesma coisa, é uma questão de momento da fotografia. Mas esse gráfico aqui, ele é interessante, ele pega os dois estudos, o Paradigm e o Paragon, joga e faz uma análise para olhar fração de ejeção e sexo, como é que é a resposta ao sacubitril/valsartan. E a gente vê aqui em azul, né, os homens, eles têm, aqui a gente vê o vertical são os eventos, né? A gente vê aqui para baixo dessa linha amarela, vocês vejam que o benefício, juntando os dois, né? Paragon e Paradigm, o benefício aqui para homens, ele se esgota aqui perto de 55% da fração de ejeção. Para mulheres, esse benefício vai um pouco mais longe, né? No uso do sacubitril/valsartan. O que isso quer dizer? Talvez com as mulheres, e é por isso que ali no Paragon apareceu isso, a gente possa ser um pouquinho mais benevolente em testar ou tentar usar sacubitril/valsartan na ICFEP, porque elas poderiam ter alguma resposta um pouquinho diferenciada. Então, é interessante a gente ter em mente essa equação de sexo e de fração de ejeção no uso do sacubitril, especialmente quando a gente começa a olhar os pacientes com ICFEP, que a gente tradicionalmente, né, ou usa o ponto de corte 45, que eu acho que não é,
ou o de 50%, mas lembrar que existe essa variação aqui. Queria falar rapidinho sobre a descoberta da amiloidose, ou a redescoberta da amiloidose, que ela sempre foi bastante subdiagnosticada, pelo menos, né, nos meus anos de faculdade, de residência, etc. Eu sei que isso é décadas atrás, mas enfim, não se falava muito disso. Mas, ultimamente, as coisas têm mudado, têm aumentado a taxa de diagnóstico por amiloidose, especialmente a amiloidose do tipo TTR. Ela parece ser importante associada com o ICFEP, que todo mundo estuda ICFEP, até para tentar entender uma maneira de tratar. Na miocardiopatia hipertrófica, na restritiva, né, associada à estenose aórtica, né, que se vê bastante esses pacientes mais idosos, e fundamentalmente porque parece ter agora um tratamento que é com o tafamidis, que estabiliza a transtirretina. Então, quando a gente enxerga um paciente como esse, por exemplo, aqui meio fictício aqui, um senhorzinho de quase 80 anos, uma neoplasia de rim, hiperplasia prostática, doença do quadril, vem com um quadro de C e interna por um BAVT com esse eletro, né? A gente tem que falar sobre as coisas para lembrar de pensar no diagnóstico diferencial, tem que pensar em amiloidose, né? E assim vem, esse é um gráfico de alguns anos atrás, mostrando como vem aumentando a taxa de diagnóstico de amiloidose, isso aqui é um estudo da Cleveland Clinic, né? Simplesmente por lembrar, por olhar para as imagens de uma maneira diferente, ter mais acesso à ressonância, né? Não é tanto pela biópsia endomiocárdica que a gente vê o vermelho Congo, é mais por olhar o fenótipo dos pacientes, olhar o ecocardiograma, olhar a desproporção entre um eco com um pouquinho de hipertrofia e um eletro que não mostra isso, essa dissociação eco-eletro, ela é uma coisa que tem que levantar o olho, né? E lembrar que a amiloidose aqui é uma disfunção da questão das proteínas, né, que vão tendo uma forma de se agregar de uma maneira doente, disfuncionada, e vão se agregando e formam essas proteínas amiloides e se infiltram no miocárdio, causando, então, o padrão da miocardiopatia, entre aspas, restritiva ou hipertrófica, e eventualmente evoluindo com disfunção ventricular. E para isso, então, para a gente tentar evoluir no diagnóstico de uma forma talvez um pouco mais simples, é pensar, né, num paciente com insuficiência cardíaca, eventualmente com síncope ou com bradiarritmia, né, que tem aquele ecocardiograma ou a ressonância sugerindo, né, algum grau de infiltração, ou como eu falei, uma dissociação do eco com o eletro. E aqui é um algoritmo que simplifica a vida, por exemplo, tem vários algoritmos, né? Obviamente esse aqui, com essa suspeita clínica, vai para uma cintilo com pirofosfato, né? E é uma cintilo que é fácil de fazer, é barata, né? E vai dar lá os graus de captação no coração do pirofosfato, e depois abre para uma investigação da presença ou não de cadeias leves, se a presença ou não está associada ou não com mieloma, ou a gente está falando da amiloidose TTR, que é do idoso, que é a mais comum. Mas o mais importante que eu queria chamar a atenção é esses pacientes de mais idade que a gente vê, que a gente recebe, que a gente vê no consultório, pensar e fazer um screening na cabeça se não pode ser amiloidose, né? E aí as coisas aparecem assim, essa aqui é a cintilo com pirofosfato, com o coração bem marcado aqui, e lembrando, então, desse estudo publicado no New England em 2018, né, com o tafamidis para pacientes com amiloide por transferritina, aqui mais de 400 pacientes, e que mostraram aqui uma sobrevida melhor, o desfecho aqui era morte total, né, uma redução de 30% dos pacientes que foram randomizados no segmento de 30 meses. É importante, tem toda uma discussão sobre a dose, se 80 seria igual a 40, mas eu acho que é importante passar a mensagem. Tem que pensar no diagnóstico e tentar ir atrás. Não tem tafamidis à disposição no SUS, mas já há algumas estratégias para conseguir que esses pacientes possam receber. Tem vários laboratórios que fazem a testagem da mutação e com isso conseguem viabilizar o tratamento. Enfim, importante é pensar e não deixar passar um diagnóstico potencialmente tratável. Mas daí a gente chega aqui e vê a quantidade de comprimidos e de coisas que a gente tem que fazer, ou pode fazer, ou deve fazer para esses pacientes, né? E talvez um lado bom de pensar é que, bom, quem sabe agora com tantas opções, a gente possa trabalhar com um pouquinho de customização, pensar um pouquinho o fenótipo e ver o que fica melhor para um paciente e para o outro, embora idealmente a gente devesse usar tudo para todos. A gente pode depois conversar sobre isso. Mas, por exemplo, né, um paciente diabético,
A gente pode preferir usar SGLT2 se a gente não puder usar tudo por alguma razão, né? Pode ser que ajude no controle glicêmico, embora o controle glicêmico não tenha se mostrado um fator definitivo para melhora cardiovascular. Se o paciente é daqueles que tem uma congestão mais refratária, uma hipertensão mais difícil, eu ficaria mais com a congestão refratária. Isso é mais a nosso dia a dia na insuficiência cardíaca. Preferir os ARNIs, né, que reduzem a pressão, ou mesmo SGLT2. Lembrar uma frase que eu acho muito boa, né? Essa história de querer usar tudo em dose alvo. Às vezes, tudo em dose alvo, num senhorzinho de 70 anos, ele não levanta da cama, né? Então, a gente tem que pensar que qualquer dose é melhor do que zero dose, né? Então, fazer um pupurri de coisas que possa ser ok, o paciente possa, né, usar, possa adquirir. Então, o outro lado aqui, à direita no slide, né, avaliar o custo, o acesso, a tolerância, e como é que a gente monitora tudo isso, né? Usar essa quantidade de coisa, tem que dosar potássio, tem que revisar o sódio, tem que ver como é que está indo a função renal, né? Então, não é fácil tudo isso, então a gente tem que pensar muito bem como desenhar. Mas o bom da história é que tem as opções, não é mais só aquele trivial simples lá do começo. Então, esse trivial simples ele foi superado, né? Hoje, 5 pilares mudam a doença, né? Então, que 5 pilares são esses, né? Inibidor da ECA, beta-bloqueador spironolactone, e agora, né, nos últimos 4, 5 anos, sacubitril, valsartan e o SGLT2. Então, aparentemente, esse quinteto ele veio para ficar por um bom tempo do ponto de vista de medicação, né, em princípio, conferindo um aumento de vida de 1,4 a 6,3 anos a mais de vida, comparado com o trivial simples, como eu chamo, que é inibidor da ECA e beta-bloqueador, em pacientes acompanhados em vários registros. Então, vale a pena, não melhora só a qualidade de vida, realmente melhora a sobrevida. Agora, passar rápido por outras coisas além dos remédios, aqui, terapia de ressincronização veio para ajudar muito esses pacientes. Aqui um raio-x mostrando o cabo no seio coronário, o cabo no ventrículo direito e o cabo atrial, né? E isso mudou muito, né? Os pacientes se beneficiaram tremendamente. Isso aqui é só um resumo, né? Ainda mais que o Gazzoni está assistindo aqui, quem sou eu para ficar falando de terapia de ressincronização? Mas vamos lá, então isso aqui é mais de 5.000 pacientes arrolados, né? Os grandes estudos mostrando, né, o benefício e prestando atenção aqui no QRS, né? 130, 120, fração de ejeção em torno de 35% para todos eles, né? E tendo benefício importante para esses pacientes em uso de terapia, né, otimizada contemporânea. Isso é bem importante dizer isso, otimizada contemporânea. Né? A maior parte deles era com inibidor da ECA e beta-bloqueador. E aqui os benefícios, né, de mortalidade total, de mortalidade associada com hospitalização, aqui em verde, né, o ressincronizador com desfibrilador. E aqui eu trago aqui embaixo, né, marquei em vermelho aqui o ponto do QRS, onde aparentemente as coisas começam a ter benefício. Né? Aparentemente, esses estudos ficam ali no 130, 130 e poucos. Eu sei que eu não sei de cor todos os estudos, mas acho que algumas mensagens têm que ficar, né? E acho que a gente vê um paciente com bloqueio de lombo esquerdo otimizado do ponto de vista medicamentoso, com o QRS acima de 130, que mais que eu posso fazer para ele? Né? Então, daqui a pouco, a gente vai realmente precisar conversar com a turma dos ressincronizadores, nossos colegas eletrofisiologistas, que, por sinal, acho que tem que chamar atenção para isso, né? Acho que o ideal sempre é a gente ter um eletrofisiologista que consiga colocar no seio coronário. A maior evidência de tudo do ressincronizador é com cabo no seio coronário. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não faço nenhum tipo de procedimento, mas eu acho que isso aqui faz uma tremenda diferença. Uma outra coisa que eu queria falar um pouco era sobre a insuficiência mitral. Acho que agora já começamos a ter alguma coisa de terapias eventualmente mais acessíveis, eu não estou falando de custo, né? Mas a ideia, né, de que a insuficiência mitral funcional na insuficiência cardíaca, ela vem crescendo em importância como algo a ser manejado, né? Então a gente vê aqui no lado esquerdo, né, a dilatação do anel, né? Isso levando a um deslocamento dos folhetos, que vão ter problemas de fechamento e vão levar a uma dissincronia, e vão aqui à direita a gente vê que essa insuficiência mitral funcional leva a uma sobrecarga de volume, que por sua vez vai retroalimentando uma disfunção ventricular maior e dilatação ventricular maior. Então, isso posto, né, a gente
de novo, paciente tratado com tudo, inclusive com ressincronizador, e que tem uma insuficiência mitral importante, a gente é obrigado a pensar, ou pelo menos lembrar desses dois estudos, que é o MITRA-FR e o COAPT, né, que estudaram esses pacientes. Aqui a gente vê no eixo da esquerda aqui morte e hospitalização por IC ou morte em um ano, e a gente vê aqui em amarelo o MITRA e o COAPT foi melhor do que o MITRA-FR, né, tanto aqui no ano para morte e hospitalização, quanto para morte tão somente. Qual que é a diferença? Né, os pacientes tratados de maneira adequada com terapia farmacológica. E aí eu acho que o conceito que eu gostaria de deixar, acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar mais a respeito, é o conceito da insuficiência mitral desproporcional à disfunção ventricular. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma insuficiência mitral bastante grave, mas não tem assim um ventrículo tão dilatado. E essa é a diferença dos dois estudos. Então a gente vê aqui onde é que está colocado o COAPT e o MITRA-FR. O COAPT foi o estudo com resultado positivo, mas excluiu pacientes com diâmetro diastólico final acima de 70 milímetros. E o MITRA-FR não excluiu esses pacientes e o resultado foi nulo. Então, se a gente olha para esse gráfico, isso aqui é uma proposta do grupo do Milton Packer, esse artigo é bem bacana de ler, né? A gente vê aqui, né, nesse campo verde, os pacientes que não têm insuficiência mitral severa, aqui entram os pacientes com MITRA-FR, né? Aqui entram os pacientes que tinham um diâmetro, né, ventricular um pouco menor do que os pacientes do MITRA-FR, né, e que tinham o que se chamou de insuficiência mitral desproporcionalmente em relação ao tamanho do ventrículo. E aqui a gente enxerga melhor isso, eu achei bem bacana essa figura, queria compartilhar com vocês. Aqui em cima, né, estão os pacientes do COAPT, né, e aqui embaixo os do MITRA-FR. Ambos têm um tamanho de insuficiência mitral parecido, né? A fração de regurgitação é parecida, o orifício é parecido, mas a diferença é o diâmetro do ventrículo, né? Então, aqui no COAPT, eles vão lá, botam os MitraClip, né, que é aquelas coisinhas ali que bota ali nas cordoalhas, bem bacana, a gente enxerga aqui no meio, é bem bonitinho mesmo, fecha, diminui a insuficiência mitral nos dois, mas aqui não diminuiu o tamanho do coração, já estava passado, né? Já era um ventrículo muito dilatado. Então, onde é que a gente tem que atacar? Tem que atacar no paciente que tem uma insuficiência mitral grave, mas que não tem um ventrículo tão dilatado. Isso é muito importante para definir o timing para essa intervenção, que é uma intervenção que eu acredito. De novo, eu não tenho conflito de interesse, não faço nada disso, mas eu acho que isso aqui tem um potencial para melhorar muito a vida dos pacientes e vai nos dar mais um elemento terapêutico. Por fim, gente, juntando todas essas coisas, né, a gente acaba vendo pacientes com insuficiência cardíaca avançada, né, e a gente tem se dedicado bastante nisso nos últimos tempos, trabalhando com terapias do tipo transplante cardíaco, né, e implante de dispositivos de longa permanência, né, como ponte para transplante ou terapia de destino. Quando nada disso é possível, né, a gente já começa a enxergar que esses caminhos estão fechados, a gente trabalha bastante próximo lá no clínicas do grupo dos cuidados paliativos para, né, que esse paciente e a família fiquem envolvidos para essa dureza que é segui-los por um tempo. Como é que é a sobrevida do transplante cardíaco hoje? Esses são os dados da Sociedade Internacional de Transplante de Coração-Pulmão, uma mediana de 14 anos condicionado à sobrevida do primeiro ano para os pacientes transplantados, conferindo uma sobrevida de 90% em 30 dias e 86%, aqui estão as curvas do HSLT, conforme a etiologia. E eu coloquei aqui do ladinho os dados do Clínicas, que a gente reestruturou o programa de 2015 para cá, e a gente está com uma sobrevida em 30 dias de 95,5% e 92,4% em um ano. De novo, um programa pequeno, super customizado, né? E essa é a maneira que a gente está conseguindo levar com desfechos bastante aceitáveis para esses pacientes. Por outro lado, os desfechos contemporâneos de dispositivos de longa permanência, o HeartMate especialmente, e o Heartware, que são bombas de fluxo contínuo, cada vez menores, né? Elas cabem na palma da mão, já implantando nos Estados Unidos certamente mais de 2.500, 3.000 bombas por ano, e mais ou menos 50% dos pacientes, 40% dos pacientes que vão a transplante hoje já
vão e retiram, já estavam usando uma bomba, né? E hoje com a mediana de sobrevida, em princípio, ao redor de 4 anos, sendo que no primeiro ano a sobrevida está em torno de 82%. Essas bombas melhoraram muito o desempenho ao longo do tempo. Isso faz com que a gente tenha uma foto como essa, em que a gente tem pacientes transplantados e pacientes com dispositivos. Nós temos hoje 3 pacientes com dispositivos, tivemos 4, o quarto a gente acabou transplantando, que a gente está vendo um deles aqui está vendo o Flávio lá pescando, lá querendo ir pescar em Camaquã, só não podem entrar dentro d'água com o dispositivo, mas a gente vê os nossos pacientes transplantados e com o dispositivo, aqui está a Jussara, tendo uma vida muito boa, uma qualidade de vida muito boa comparada com o que eles tinham, e uma extensão de vida, né? Todos esses pacientes, vários deles esperaram o transplante com balão intraóptico axilar, então, esperando, né, durante um bom tempo, e realmente acaba sendo bastante gratificante poder ofertar esse tipo de terapia para esses pacientes. Então, por fim, gente, eu queria dizer que o tratamento medicamentoso da IC, ele teve vários progressos recentes, a gente vai ter que aprender a usar essas novas medicações, especialmente essas duas, de uma maneira de implementar a terapia, que não é fácil, né? Não é só ler a diretriz, né? É muito difícil fazer tudo isso funcionar. A boa notícia é que talvez seja possível customizar um pouquinho, né? Fenotipicamente, qual é o melhor esquema para cada paciente, a gente pode ver isso, com o tempo a gente vai ter experiência no uso. Lembrar que a gente sempre tem que ir atrás de um diagnóstico etiológico, porque pode fazer uma diferença. Eu só chamei a atenção da amiloidose, mas eu poderia chamar a atenção, por exemplo, da cardiopatia isquêmica, que a gente tem que perseguir barbaramente para ver se não tem um componente isquêmico reversível que possa ajudar esses pacientes. Lembrar dos recursos adicionais, né? A terapia de ressincronização, hoje uma coisa bastante acessível, a gente tem os colegas que nos ajudam muito nisso. A abordagem da válvula mitral, acho que ela vai entrar de uma maneira interessante. Em seguida, eu acho que vem também as coisas de tricúspide, e também pensar que para o paciente mais grave, mais avançado, a gente tem que oferecer transplante. O dispositivo não está ainda disponível no SUS, mas tem vários movimentos tentando fazer esse movimento, e a gente tem que pensar, né, que não deixar passar o timing desses pacientes para fazer o encaminhamento tanto para o transplante quanto para o dispositivo. Isso pode até fechar portas se a gente não pensa nisso. E por isso a gente tem investido bastante em formação, a gente tem a nossa residência lá em transplante em ciência cardíaca, já vamos agora para o 5º ano, vamos abrir uma segunda vaga agora, temos de novo em janeiro, tivemos, né, conseguimos uma vaga adicional do MEC, porque a gente acredita em formação, né, do especialista para tratar desses pacientes de uma maneira mais intensa e fazer com que a gente possa, junto com os colegas, que esses pacientes tenham uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida melhor. Muito, muito obrigada, gente. Eu vou parar minha apresentação aqui. Nadine, muito obrigado aí pela excelente aula. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Muito obrigado pela excelente aula, acho que foi muito bacana ver todo esse apanhado aí que tu fizesse. Acho que tem muita coisa para discutir, eu vou passar para o Guaranha, para os colegas, para fazer perguntas, talvez coisas mais práticas, porque como tu falasse, hoje a gente tem que ler a diretriz, está tudo escrito, né? Mas tem coisas que é bom a gente falar com pessoas que entendem e que acompanham a área há tanto tempo quanto tu. Uhum. Tu voltou de Toronto, acho que foi em 94, 95. 95. Eu era 95, né? Fazia biópsia endomiocárdica, lembra? Isso. Lá no Clínicas. E eu me lembro de algumas modas que tiveram assim na insuficiência cardíaca, a ventriculectomia parcial e depois as células tronco. E eu me lembro de que tu sempre fosse contra alguma das coisas que se confirmaram. Na época era uma febre. Todo mundo lembra, Guaranha e tal. E aí eu fiquei pensando, assim, eu não estou atualizado nessa literatura, estou mais dedicado para a hemodinâmica, mas eu me lembro daqueles paradigmas que tinha da insuficiência cardíaca, que o Milton Pecker começou o paradigma neuromoral com beta-bloqueador e IECA. E essa coisa dos inibidores da SGLT2, que tu falasse bem ali, que é uma coisa que não está claro ainda, qual é o mecanismo disso aí.
pensando assim, uma coisa que eu fico meio encucado com isso, assim, tu acha que o efeito dessas medicações ele está introduzindo um novo paradigma assim na fisiopatologia da insuficiência cardíaca? Como é que tu vê isso assim para o futuro? E claro que a gente tem que usar, a gente está vendo o efeito que, mas como é que tu vê isso considerando assim toda essa história do paradigma hemodinâmico, depois neuromoral e por tanto tempo e agora com essa droga nova e surpreendente assim? Eu acho que a história dos SGLT2 ela meio que atropelou a maneira com que foi construído o conhecimento de ECA e beta-bloqueador, né? Especialmente ECA começou com os estudos experimentais do Mark Pfeffer em ratinho infartado, tomando ou não tomando captopril, coração dilata, não dilata, os ratinhos que não dilatavam tomavam captopril e não morriam tanto, né? E aí foi desenvolvido todos os ensaios clínicos e pá, né? Já o beta-bloqueador não foi bem assim, né? Foi uma coisa mais europeia, foi dos suecos, né? Achando que a questão talvez da frequência cardíaca, que o beta-bloqueador poderia, né, diminuir o tônus simpático, diminuir a agressão, que isso poderia efetivamente ajudar no remodelamento, e no fim se demonstrou que o beta-bloqueador ele é mais eficiente do que inibidor da ECA para diminuir o tamanho do coração. E os estudos foram e, né, consolidaram o remodelamento e depois a espronolactona, a diminuição de fibrose. Já com esses do SGLT2, não teve isso. Por isso que está essa bateção de cabeça, né? Porque o que aconteceu, né? Os endócrinos usando lá para os pacientes com diabetes e notando, né? Os estudos mostrando diminuição de desfecho cardiovascular, diminuição de morte súbita, proteção renal, e aí saiu todo mundo louco a procurar uma razão para isso. Então, se tu for procurar hoje os mecanismos do SGLT2 que sustentam esse efeito que é inequivocamente benéfico e on top of, né, em cima de inibidor da ECA e beta-bloqueador, a explicação não é consistente, né? Ela é um pouquinho dali, um pouquinho daqui, é muita coisa centrada no sódio, alguma coisa voltando a pensar na questão hemodinâmica, porque esses pacientes diminuem a volemia, né? Diminui o estresse da parede do vaso, diminui a pós-carga por causa disso, né? Mas não é uma coisa assim óbvia como foi inibidor da ECA, que é a melhor linha para a gente fazer o raciocínio da pesquisa de bancada que evolui para o ensaio clínico. Aqui vai ter que ser o contrário, mas atropelou de uma maneira que não tem discussão, né? Os dados são importantes e mais, essas drogas elas são bem toleradas, né? Então não tem muito por onde sair. Então ela já é assumida como o quinto pilar. Não tem dúvida, já está lá, está na cestinha. Vai demorar um pouquinho para a gente, não sei se vai aparecer uma explicação tão óbvia, mas hoje ela fica muito focada em sódio, em bomba de sódio no cardiomiócito, melhorando a eficiência da contratilidade e vai por aí. Não é uma coisa nítida como foi o bloqueio neuromoral da angiotensina no miocárdio do inibidor da ECA. Nadine? Oi, olha aí, Oi. tudo bem? Tudo bom? Tudo. Em primeiro lugar, que prazer te rever, mesmo que virtualmente, depois desse ano enlouquecido, né? Mas grande prazer te ver, parabéns pela apresentação, fantástica, como sempre. Obrigada. Né? E eu queria te fazer uma pergunta de quem trata insuficiência cardíaca basicamente em consultório, né? Quando eu tenho paciente de insuficiência cardíaca que precisa internar, eu passo para meus colegas cardiologistas clínicos, tem muito mais experiência, mas uma pergunta bem prática de consultório. A gente recebe no consultório um paciente, primeira consulta, virgem de tratamento, diagnóstico é insuficiência cardíaca, classe 2, fração de ejeção reduzida, não importa a etiologia. Como é que a gente faz hoje? A gente faz como fazia antes, começa com beta-bloqueador, diurético, inibidor da ECA, e quando que a gente acrescenta essas drogas novas, as glifosinas, o Entresto, já começa desde o início, espera um pouquinho mais? Como é que a gente maneja isso num paciente que está chegando no nosso consultório pela primeira vez? Aí, Gilberto, bom te ver de novo.
Essa é uma pergunta bem importante, porque a gente aprendeu a tratar a insuficiência cardíaca dessa maneira, né? Inclusive respeitando a ordem cronológica dos ensaios clínicos, né? A gente começava com o inibidor da ECA, que foi lá com o Mark Pfeffer, depois o beta-bloqueador, e assim a gente fazia ou faz no consultório. Por que inibidor da ECA e beta-bloqueador antes do ponto de vista médico-assistencial? Não tem a menor explicação, na verdade não tem, né? E eu acho que agora a gente corta e dá um zoom 20 anos depois. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa pelo menos para sacubitril valsartan, sabe? Que está aí há 6 anos, né? O ensaio clínico foi publicado em 2014, tem 550 mil evidências, né? Diminuindo o limiar para começar, pode ser a primeira droga, não tem problema nenhum. Mas o ponto que a gente tem que chegar ainda é para chegar nas 5 drogas, entende? A ideia é, pode começar na primeira consulta? Pode, até porque, né, vamos ver como é que ele vai responder, vamos ver se tem condições de arcar com tudo isso, como é que a pressão vai se comportar, né? Mas dá para começar com sacubitril valsartan como a primeira droga, se o paciente está mais ou menos congesto, calma com diurético, porque o sacubitril valsartan ele tem um efeito diurético importante, né? E depois tem que seguir vendo esse paciente, tem que ir agregando as coisas. A gente tem que ter mais ou menos um prazo, né? Ver seguido esses pacientes, esse paciente que tem que voltar no consultório, sei lá, em 3, 4 meses, tem que estar com tudo isso embarcado, vamos dizer assim. Pelo menos inibidor da ECA, beta-bloqueador, sacubitril valsartan, espirulactona e SGLT2. Olha como é que eu estou botando o SGLT2, estou botando por último, né? Eu não consegui me desvestir completamente ainda da questão, sei lá, histórica, né? Saiu agora o Emperor, né? Saiu agora, semestre passado, né? Então, mas sim, dá para começar com sacubitril valsartan, acho que isso é tranquilo. Nadine, Calil, posso fazer uma pergunta? Por favor. Parabéns pela apresentação, excelente, como sempre, como a gente sempre espera de ti. É um assunto bem grande mesmo para tu abordar de todos os aspectos, né? E eu estava esperando que tu falasse da cardiopatia isquêmica, no finalzinho tu deu uma frase lá sobre cardiopatia isquêmica. Isso, eu acho super importante, mas o quadro só me disse assim, ó, fala disso, tá bom, tá bem. Eu disse para ele, eu posso voltar outra hora a falar de outras coisas, enfim, mas sim, cardiopatia isquêmica é fundamental nisso aí. Uma vez eu ouvi tu dizer numa palestra que o STIT Trial prestou um desserviço para o nosso entendimento e tratamento do paciente isquêmico com disfunção ventricular, insuficiência cardíaca. E eu concordo com isso, que as primeiras conclusões de ordem geral, um desfecho primário assim de mortalidade por qualquer causa, os 2 braços do STIT foram inconclusivos, né? Yeah. Mas depois o tempo mostrou que tanto no braço da tratamento apenas de revascularização, como no braço de revascularização com reconstrução ventricular, se isso for bem feito, tanto a revascularização apenas sem reconstrução ventricular a longo prazo dá um benefício, e aquela com reconstrução ventricular, desde que seja feito uma boa reconstrução ventricular, como mostrou um estudo do Mitchell lá em 2013, melhora bastante a sobrevida em 4, 5 anos dos pacientes que fazem a reconstrução ventricular. Então, eu queria saber, hoje em dia, qual é a ideia do clínico, né, sobre essa questão do tratamento com a revascularização e com a reconstrução ventricular do paciente com insuficiência cardíaca. Se isso está na cabeça do cardiologista quando ele está investigando o paciente, se deve investigar sempre se tem cardiopatia isquêmica e se deve tratar dessa maneira. Claro. Renato, obrigada por estar aqui, obrigada pelos comentários. Eu acho que cardiopatia isquêmica é uma das pouquíssimas coisas que, se a gente consegue consertar, né, pode ter uma melhora efetiva, né, do coração, né.
E, então, eu acho que a gente tem que buscar o dado, tem que buscar a evidência, tem que pensar, né? Também tem essas questões de investigar ou não investigar a viabilidade, investigar ou não investigar, vale a pena, qual é o ponto de corte, né? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que o Stitch também atrapalhou um pouco, sabe? Eu acho que aí é uma questão de que era um subestudo, né? Acho que eram 200, 300 pacientes lá que tiveram avaliação de viabilidade por métodos diferentes, né? Em lugares diferentes. Então, eu acho que aí é o tipo da coisa em que a gente pode usar a evidência, mas a gente tem que trazer para a vida real, para o paciente que está na nossa frente. Né? Não, nosso paciente ali do consultório ele não vai encaixar, provavelmente, no Stitch. Né? Então, acho que a gente tem que ter a convicção. Eu tenho a convicção de que eu tenho uma suspeita de cardiopatia isquêmica, eu tenho que ir até o final e eu tenho que discutir com o cirurgião se ele acha que dá para operar. Se ele acha que tem bom leito distal, né? Se ele acha que dá para revascularizar a parede anterior. Né? Acho que isso são coisas importantes para discutir no caso a caso e que podem fazer a diferença, sim. Né? Agora, se é uma coisa, está pegando lá um pedacinho, né, a parede inferior, é uma coisa só com a direita, o resto não tem nada, bom, qual é o benefício, né, para esse tipo de paciente? Então, acho que a gente tem que olhar, sim, tem que buscar, a gente tem que usar mais a ressonância para nos ajudar a tomada de decisão, né, e conversar muito com o cirurgião, sabe? Discutir, olhar o filme, olhar todos os métodos possíveis, multimodalidade de método de imagem para tomar definição, especialmente no paciente que tem disfunção ventricular, porque é um paciente de mais risco, né? Para botar um paciente na cirurgia, você sabe melhor do que eu, né? A gente tem que estar convicto que a gente vai trazer um benefício, né? Então, investigar sim, discutir muito, caso a caso. Nadine, eles se adiantaram e fizeram a pergunta que eu ia fazer, mas eu acho assim, ó, aliviar sintoma na insuficiência cardíaca é fácil, né? O paciente vai no consultório com a sintomatologia, a gente trata, uma semana depois, é isso que tu falasse, a gente tem que ver seguido, né? A gente ganha o paciente, na imensa maioria das vezes, porque ele fica sintomaticamente bem melhor, né? Uhum. Eu gostei, os meus pacientes, eu sempre procuro a etiologia da insuficiência cardíaca. E a causa, pelo menos que eu vejo mais comum, eu gostei muito quando falasse da amiloidose, mas a causa mais comum que eu vejo realmente é a cardiopatia isquêmica. Sem dúvida. Porque é uma causa reversível, né? Não tem dúvida alguma. Eu te pergunto assim, tu falasse que qualquer dose é melhor do que dose nenhuma. Né? Isso. Qualquer artéria aberta, se for grande, e tiver uma área isquêmica importante, eu estou com um paciente agora, assim, ele tem uma marginal importante, grande, tem fração de 37%, tem uma área isquêmica acima de 10% nessa marginal, e é a única artéria. Eu não estou convicto que seja dali, mas eu estou convicto que eu devo abrir essa artéria. Aí não é para o cirurgião, aí seria para o hemodinamicista. Não sei o que tu pensa. Claro, tu eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Pode ser que esses 10% não expliquem todo o quadro. A fração de ejeção de 37% só com uma lesão na marginal, isso pode ter outra coisa junto, né? Mas que tem uma lesão importante ali causando isquemia, que isso aí só está atrapalhando a vida dele, eu não tenho dúvida que se é passível de botar um stent com segurança, eu iria. Eu iria. Vai ajudar. Alguma coisa vai ajudar, eu acho. Vocês vão achar que é mentira, mas eu fiz esse CAT hoje de tarde, exatamente essa situação. Paciente com 28% de fração de com uma lesão na CX e com uma insuficiência cardíaca de difícil controle. A gente discutiu o caso. Eu acho que aí é uma questão também do risco do procedimento. Né? Esses pacientes com insuficiência cardíaca, às vezes, eles têm pacientes que têm uma anatomia desfavorável, a fração de ejeção já é baixa. Então, é importante essa discussão interdisciplinar e com o cirurgião junto também, e a gente avaliar se é um procedimento tranquilo, se é muito complicado e qual é o risco para o paciente. Sem dúvida. Nadine, boa noite. Ricardo Carreira aqui. Oi, tudo bom? Parabéns pela palestra.
Com relação à dose-alvo, ali, uma pergunta bem prática. Assim, paciente que fica bem, fica estável, com dose baixa, a dose inicial de sacubitril valsartan, tem que chegar à dose alta, mesmo que ele ficou em classe funcional 1, melhorou bastante, assim, e não ficou hipotenso ainda. É para subir ou dá para esperar e subir quando a coisa piorar? Pois é. Deixa eu te dizer, eu acho que o que a gente tem que ter em mente também, né, é que a gente melhora o sintoma, é verdade, mas a gente quer melhorar a sobrevida, né? E aí a gente vê esses dados e vê que o aumento de sobrevida, ele se associa a doses mais altas, né? Então, a tentativa de avançar a dose, ela é baseada nesse conceito, não do sintoma. Eu sei que pode dar trabalho, porque daí o paciente pode ficar hipotenso, pode não querer. Hoje mesmo eu estava trocando o WhatsApp aqui com um paciente com esse calor dos infernos, lá em Ijuí, ele, vou ter que reduzir o entresso, doutora. Reduz, né? Mas a gente sabe que a dose mais alta é a dose que protege mais em termos de desfecho do tipo morte. Esse é o ponto. Nadine, boa noite. Oi. Parabéns pela excelente apresentação. Também uma pergunta de medicamento, assim, na linha do Carreira, do Gilberto. A gente tem um paciente, por exemplo, que é coisa do dia a dia. O paciente está usando beta-bloqueador, inibidor da ECA, espronolactona em doses máximas toleradas, e a gente vai acrescentar, então, uma quarta droga, tá? E por questão de custo, a gente pode escolher uma só, tá? O inibidor da SGLT2 ou então sacubitril valsartan. Que droga a gente escolhe primeiro, assim? Boa, essa não tinha me apertado ainda com essa aí. Pois então, olha, de novo, eu sou um pouquinho mais conservadora. Se eu for te dizer que eu vou usar o dado cronológico, né, eu vou te dizer, bom, sacubitril valsartan, só que tem que escolher um, eu escolheria esse agora, né? Mas qualquer um dos dois, né? Na verdade, qualquer um dos dois. Até porque o benefício do SGLT2 foi em cima dos ARNI, né? Pelo menos no Emperor já 20% dos pacientes estavam usando. Então, não seria nenhum problema de começar essa nova etapa, né, dos novos, né, esses dois, começar com a SGLT2 para depois chegar no, se fosse possível, entende? Mas a gente entende o custo disso, né? Porque no dia a dia parece ser um pouquinho mais fácil começar o ISGLT2 do que o Entresto, né? Tanto por questão de progressão de dose, como por questão de efeito adverso, né? Ele é mais fácil. Por isso eu te disse, assim, do ponto de vista da escolha do dia a dia, acho que não faz a menor diferença, não está errado um ou outro, né? Talvez eu, por um viés um pouquinho conservador, mas dá trabalho o Entresto, qualquer hora eu vou começar a tentar diferente, né? Começar com outro, né? Porque ele é mais fácil, é verdade. Nadine, boa noite, o Cristiano aqui. Tudo bom? Tudo bem? Queria te perguntar uma coisa a respeito de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Qual é a tua abordagem além do beta-bloqueador, né? Às vezes tem pacientes que continuam bem sintomáticos, já estão bem até beta-bloqueados, para que caminho se vai aí para tentar melhorar a função diastólica? Pouca coisa, né? Tem que garantir que ele está tomando diurético, né? Tem que ver se ele não está fibrilado ou não, né? Eu disse ali, eu tenho um certo carinho por espronolactona, né? Para aquele paciente que eu estou convencida que tem realmente ICFEP de verdade, né? E que não é uma outra coisa que tem, enfim. Então, espronolactona eu acho que vai ali um pouquinho, vai, né? Se for mulher, né, com uma fração de ejeção ali perto dos 50 e poucos, quem sabe o sacubitril valsartan. Esse é o dado do Paragon, né? É substudo, né? Aquele grupo de mulheres ali com uma fração de ejeção abaixo de 57%. Mas, de novo, é pegar a medicina baseada em evidência e usar naquele caso do consultório, que é a coisa mais difícil que existe, né? Então, mas não tem muito isso. Eu estou muito curiosa para saber, agora eu fiquei curiosa para saber o que o Emperor Preserved vai mostrar. Sai agora em 2021. Porque aí sim, se eles mostrarem que esse remédio mexe com o ICFEP, bom, pode comprar as ações da, nem sei qual é a empresa aí,
Porque aí vai ser para matar, né? Se eles conseguirem mostrar algum benefício. Vamos ver. Por enquanto é isso que temos. Bom, pessoal, geralmente o Gazzoni quer fazer uma pergunta, mas a gente está se aproximando do final, geralmente às 8, nós já abusamos da Nadine muito tempo aqui, do tempo dela. Não, capaz. E então vamos fazer mais uma, duas perguntas, Gazzoni. Bom, professora, foi muito boa a aula. Eu só queria comentar uma coisa que saiu agora há pouco, né, e queria saber a tua opinião. Pouco não, porque é sobre a ablação da defibrilação atrial nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Que teve o estudo CASTLE IF, que é um estudo pequeno, mas que, como é um grupo de pacientes que tem muitos desfechos, né, teve um resultado significativo. Eu pensei se eu ia falar sobre isso, Guilherme, eu pensei, daí já ia começar a ficar um pupurri desgraçado, mas sim. Então, na análise, a gente vê que parece que não necessitava tu ficar sem FA completamente, mas a diminuição da carga da FA foi benéfica. Eram pacientes com átrio de 4,8 em média, uns maiores, uns menores, mas eram pacientes doentes. Aí tem críticas do N pequeno, a questão do centro, né, tecnologia e tal. Mas eu também acho que tem alguns pacientes que acaba passando do tempo demais, mas talvez seja uma ferramenta que a gente possa usar em alguns pacientes, porque a fibrilação atrial, quando a gente reverte, muitas vezes a gente tem surpresas boas. Eu não sei, queria saber a tua opinião sobre isso, para não me prolongar muito. Eu não tenho dúvida. Eu até revisei bastante isso há um tempo atrás, eu nem me lembro onde é que eu fui dar uma aula sobre isso. E eu estou convencida que isso é uma coisa que a gente tem que usar mais. À medida que vocês aí tiverem cada vez mais experiência, né, e diminuir a taxa de problemas e melhorar a taxa de sucesso da ablação, isso vai se tornar uma coisa muito boa para nós clínicos. Eu estou convencida de que é melhor ter um paciente ou em ritmo sinusal ou com menos carga, como tu falaste, de fibrilação, né? A questão é a acessibilidade ao método, né? Mas que isso aí vem para ficar, eu não tenho dúvida. Eu quero fazer uma última pergunta para a Nadine, comentário. Quando tu voltou de Toronto, eu me lembro que tu implementou lá no Clínicas o ambulatório de C, né? Que na época não... Sim. Fala para nós como é que está hoje o ambulatório, o que vocês estão fazendo, quais são as linhas de pesquisa e como é que tu vê assim a importância disso assim para a nossa prática e para o conhecimento, principalmente para a prática local aqui. Eu acho isso bem importante, né, Quadros? A insuficiência cardíaca é um negócio endêmico, né? E é um negócio que realmente precisa de uma estrutura de manejo desses pacientes. A gente tem que abraçar esses pacientes de uma maneira longitudinal, né, para fazer um manejo continuado deles. Então, o ambulatório que a gente montou lá, ele cresceu, né? Ele tem braços na segunda, como tu estava lá, tem braços na terça, de tarde, muitos pacientes. A gente tem uma integração grande com a área da enfermagem, né, para fazer o cuidado integrado. A gente tem farmacêutica atuando junto com a gente, né, para ajudar na adesão, porque é um grande problema. Imagina os pacientes tomarem tudo isso. Então, acho que ambulatório, uma clínica de insuficiência cardíaca, é um negócio vital para qualquer serviço de cardiologia, né? E para quem faz prática de consultório é ali, né? Inclusive, eu não sei se vocês receberam, fazer propaganda aqui, a gente mandou uma survey pela SBC informa, vocês talvez tenham recebido, é o TCC da nossa residente de insuficiência cardíaca e transplante, da Rafa, onde a gente faz um pequeno questionáriozinho sobre a prática assistencial da IC no Brasil. Vocês receberam, por favor, respondam, posso até mandar para o Quadros aí. Exatamente para a gente entender bem como é que é a prática da IC, reforçando a importância do cuidado, né, continuado, e os ambulatórios nos hospitais públicos, ou no nosso caso acadêmico, ele aproveita sendo também uma fonte de projetos, né, de interação, de trabalhar junto com o pessoal da nefro para ver coisa de função renal. A gente, dentro da cardiologia, tem interação com o pessoal lá do cateterismo, especialmente da coisa de CAT direito, né, que a gente tem a gente vê com muita importância, né, o CAT direito para avaliação dos nossos pacientes para transplante e para VET, né, é toda uma ciência que a gente presta muita atenção. Então, tem vários projetos e várias coligações com vários colegas, é bem bacana, cresceu bastante,
a residência está bem, a gente recebe estagiários, estou aqui fazendo propaganda. A gente recebe, agora estamos com uma menina que é residente da PUC, está lá com a gente esse mês. E acho que é uma prática que tem que se consolidar, porque esses pacientes são muito graves e precisam de atendimento continuado, e muita gente precisa saber, né, tratar esses pacientes e também quando encaminhar para aquele paciente um pouco mais complicado, né? E a gente tem alternativas sim no SUS para esses pacientes. Então, muito obrigado. Eu queria te cumprimentar novamente pela excelente aula, agradecer por compartilhar com a gente, passar para o Guarani, a gente fazer o fechamento da sessão. Não, tá bom. Muito obrigado, parabéns, Quadros, pela condução. Muito obrigado, Nadine. Certamente, mais vezes vamos te ver. Eu falei para o Quadros, me convida que eu quero falar, a gente quer falar de outras coisas, a gente tem um programa de choque cardiogênico, a gente tem várias coisas que a gente gosta de falar, ouvir, trocar opinião. E agora com esse negócio virtual é maior barbado, facílimo. Tem o programa do ano já aí, Quadros, vamos botar aí. Olha aí. Gente, podemos botar no segundo semestre sobre choque. Pô. Isso. Beleza? Gente, eu queria agradecer muito, um privilégio. Foi muito bom ver vocês, muito legal. Parabéns pelo serviço, estou vendo um time super forte aí. Bola para frente. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.